No último sábado saiu a notícia de que uma pessoa que eu achei que nunca fosse morrer, morreu. Tô me referindo, claro, a Adam West, que interpretou o Batman no seriado de 1966. O objetivo desse vídeo aqui não vai ser falar sobre a carreira do Adam West, quem foi ele como pessoa, não vai ser um curta bios, não vai ser um vídeo sobre o seriado do Batman, nem nada assim, vai ser um papo reto. Vamos falar aqui sobre o Adam West. Foi uma daquelas perdas que a gente não imaginava que um dia fossem acontecer, mas infelizmente aconteceram. E foi uma coisa que, obviamente, baqueou todo mundo, porque afinal de contas, como eu já falei, Adam West foi um cara que está muito presente na cabeça de todo mundo como Batman. Eu até comentei lá no Twitter, quando saiu a notícia de que ele morreu, eu comentei algumas coisas lá no Twitter. Uma coisa que eu me toquei é que eu acredito que todas as gerações pós 1966, todas as pessoas, todo mundo, certamente foi impactado pelo Batman do Adam West de uma forma ou de outra. Todo mundo sabe quem é Adam West, todo mundo lembra daquele Batman, todo mundo na infância gostava do Batman do Adam West, mas não só as crianças também podem se lembrar do Batman do Adam West, porque na época também era um seriado que cativava muitos adultos, era aquela clássica história de um seriado infantil que também conseguia agradar o público adulto. Eu particularmente gostava também do Batman do Adam West quando eu era criança, eu lembro que passava... Primeiro passava no FX lá pelas 6 horas da manhã e às vezes quando dava eu via. Só que aí depois começou a passar no TCM, eu também via bastante e tal. Era um seriado que era... O formato do seriado era interessante porque todos os episódios eles costumavam durar mais ou menos 1 hora, mas esses episódios eles eram divididos em 2 partes, cada uma com meia hora, que passavam num dia. E a segunda parte do episódio passava logo no dia seguinte. E todas as primeiras partes do Batman do Adam West, eu lembro que sempre terminava com aquele clássico não perca amanhã, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. E uma coisa que era interessante no Batman do Adam West era que eu acho que de todas as representações live action do personagem, essa deve ter sido, sem dúvida alguma, a mais camp. A mais... como é que eu vou explicar? Mais bobinha, mais fanfarrônica de todas as de todas as representações do Batman no cinema, que o Batman do Adam West também foi pro cinema, rivalizando apenas com o George Clooney. E é interessante porque se a gente pegar o Batman do Adam West, até hoje ele continua muito presente na cultura pop. A gente sempre lembra dele dançando, dele usando repelente de tubarão. Aliás, essa série do Batman de 66, ela era reconhecida como um seriado de comédia, inclusive. E eu, particularmente, sempre carei essa série como se fosse uma espécie de... Talvez muitos de vocês não concordem, mas ela veio numa época em que o Batman nos quadrinhos estava cada vez mais infantilizado, e eu sempre encarei essa série como quase uma paródia até do Batman. Tinham situações que eram tão bobinhas, do tipo... eu não me lembro se era o Coringa. Acho que era o Coringa. Ele queria transformar a água de Gotham City em gelatina. Era esse tipo de situação que existia no seriado. E esse seriado tinha várias coisas icônicas, como, por exemplo, a música tema, que, porra, é histórica, até hoje todo mundo lembra, e o Batmóvel, que é tão icônico que a gente até tem aqui. Eu acho que esse daqui deve ser o Batmóvel mais bonito até da cultura pop. Eu acho que esse e o do Tim Burton talvez são os meus favoritos, não sei. Era um Batman divertido, era um Batman alegre, que era bem fanfarrão. Não sei se fanfarrão é o termo certo, mas ele era um Batman super extravagante, super pra cima. O Adam West, ele se divertia no papel, você conseguia ver isso. Ele era um ator que, ao encarnar o Batman, ele, ao mesmo tempo, ele conseguia soar como um herói para as crianças, como uma figura cheia de autoridade, mas ele tinha uma leveza que era característica no Batman do Adam West. O Adam West tinha esse negócio, assim, ele tinha essa habilidade de fazer um herói completamente bobo no bom sentido, mas que ainda assim funcionava dentro dos padrões da produção, assim. E não é à toa que essa representação do Batman do Adam West, ela tá sendo homenageada até hoje. A gente teve recentemente o Lego Batman, que resgatava cenas do Adam West dançando, que é uma coisa icônica, todo mundo que já passou pela internet na vida já viu essa cena. E vai lembrar que um dos últimos trabalhos do Adam West que eu lembro de ter visto foi na animação O Retorno da Dupla Dinâmica, que foi lançado ano passado direto em vídeo, que foi uma animação que tentava reconstituir todo o espírito da série dos anos 60, e o Adam West emprestou a voz ao personagem ali. Ele também fazia o prefeito do Family Guy, pra vocês terem uma ideia. Ou seja, o Adam West ele é uma figura muito popular na cultura pop.
pop. E ele, como Batman, ele era muito divertido, todos os trejeitos dele viriam, inclusive, a inspirar outras reencarnações do personagem ao longo da cultura pop. Por exemplo, o Ben Affleck, que obviamente não tem nada a ver com o Batman do Adam West, mas ele mesmo falou, logo depois que saiu a notícia da morte do Adam West, ele falou que obrigado por nos ensinar como é que se faz. E é interessante porque os maneirismos do Batman do Adam West, eles são muito característicos. Se vocês forem parar pra ver, o Batman e Robin de 97, que é uma completa abominação da natureza, e que foi um filme que tentou resgatar esse espírito camp e bobinho da série da década de 60, mas não entendeu como é que era feita a série da década de 60. Se você for ver esse filme, você vai perceber que o George Clooney, todo momento, ele sempre tá tentando resgatar a aura do Adam West, seja nos maneirismos, seja na maneira de mover a cabeça. Ele tá ali, é o espírito do Adam West reencarnando no George Clooney naquele filme de merda. E por que a série do Batman dos anos 60, ela funcionava assim como o Lego Batman recentemente? Porque ela era uma coisa muito mais brincalhona do Batman. Era uma coisa assumidamente camp, e era uma coisa assumidamente bocó. E isso é uma coisa que os Batmans do Joel Schumacher não compreenderam, porque por mais que eles tentem ser camp, se manter sintonizados no espírito da série da década de 60, os filmes, o Batman Eternamente e o Batman e Robin, eles ao mesmo tempo, eles também tentavam manter um pezinho na seriedade, que fazia com que todo o tom dos filmes naufragasse. Eram filmes que não conseguiam entender que o seriado da década de 60 era 100% galhofa e entregue a galhofa. E os Batmans do Joel Schumacher não compreenderam isso. Vale lembrar, para ressaltar mais uma vez a importância do Adam West e do seriado do Batman da década de 60, existem até hoje sendo republicadas algumas novas aventuras daquela versão do Batman. Você pode encontrar ela até em games, se você parar pra pesquisar. E também existem os quadrinhos Batman 66, trazem novas aventuras ambientadas naquele universo mais inocente da série de TV. É verdade que hoje em dia a gente ri mais do Batman do que com o Batman naquela versão do Adam West. E eu confesso aqui pra vocês, hoje em dia, quando eu já sou mais crescido e tal, o Batman do Adam West não é a minha versão favorita do personagem. Mas ainda assim, eu acho que negar a importância do Batman do Adam West pra cultura pop e pra própria solidificação do personagem na cultura pop é uma besteira, é uma besteira. É óbvio, o Batman do Adam West certamente serviu pra expandir os limites do personagem pro público médio e de uma forma geral. Tanto que, não é à toa, que o Batman do Adam West é, sem dúvida alguma, uma das representações do Batman que são mais memoráveis e mais lembradas até hoje. Descanse em paz, Adam West, que foi, sem dúvida alguma, o Batman mais descontraído e irreverente e brincalhão e que mais parecia se divertir ao ser o Batman. Poderia até não ser o Batman que todos têm como preferido, mas certamente foi um dos mais importantes e foi um dos mais eficientes dentro do que ele se propunha a ser. Curtam o vídeo, comentem, compartilhem, falem aí o que vocês acharam da notícia do Adam West. Vocês concordam que o Batman do Adam West ele tá presente para todo mundo que nasceu a partir da década de 60, ou mesmo quem já viveu a década de 60? Vocês concordam que o Batman do Adam West é uma coisa onipresente para todo mundo? Um grande abraço e valeu!